Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga e vou começar hoje fazendo uma pergunta para você. Você sabia que nem todas as pessoas que têm oscilação de humor é bipolar? Sim, é comum um amigo, um familiar, aquela pessoa que vive mais próximo daquela pessoa que tem uma oscilação de humor, dizer que ela é bipolar. Então eu quero convidar você para nos acompanhar, ficar até o final desse programa, para você entender que nem todas as pessoas que têm oscilação de humor são bipolares, mas que todos os bipolares têm oscilação de humor. E quero convidar você para nos seguir aqui no canal da TV Flórida. Toda sexta-feira, 6h30 da noite, nós lançamos um novo programa. Se você perder o programa, você pode ir no YouTube e, por favor, dê seu like, faça seus comentários e compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esse conteúdo. E toda segunda-feira eu estou na rádio 1400 AM, levando também um assunto de saúde mental, no programa do Arnaldinho, da 1h15 às 2h da tarde, aqui nos Estados Unidos. Então não saia daí, eu volto logo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é uma pergunta: oscilação de humor ou bipolaridade? Como eu comentei inicialmente, muitas pessoas têm o nome de bipolar em função das suas constantes alterações no seu humor. Então, na verdade, nem toda pessoa que tem oscilação de humor é bipolar. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque muitas pessoas precisam entender sobre esse assunto para poder separar, porque pessoas que estão enfrentando a bipolaridade muitas vezes estão com um diagnóstico errado ou não têm o diagnóstico certo da bipolaridade e elas têm sofrido muito. E aqueles que são chamados de bipolares, o bipolar é algo muito diferente de uma oscilação de humor. Então vamos lá. O que é uma oscilação de humor? Todos nós, é importante você entender, todos nós temos oscilação de humor. Então, portanto, quem tem uma oscilação de humor não é uma pessoa que tem um transtorno, não é uma pessoa bipolar. Todos nós podemos acordar um dia feliz e durante o dia passar a ficar triste, ou passar o dia todo com humor não muito agradável. Por quê? Algo aconteceu. Então, algo aconteceu, ou uma situação desagradou, ou a pessoa teve uma perda, ou as expectativas dela foi frustrada. Então, todos nós, diante de uma perda, de uma insatisfação, de algo que a gente planejou e não aconteceu, uma notícia, você pode receber uma notícia, ou a morte de alguém, a perda de um contrato. Então, todos os dias nós estamos abertos, né, a várias situações que podem interferir no nosso humor. Mas o que acontece com o humor natural? Eu posso começar o dia bem e não terminar muito bem. Mas virou a noite, no outro dia eu sou uma nova pessoa. Ou eu fico chateada com algo que me desagradou, fico nervosa, fico com raiva, fico chateada, estressada, mas passa algumas horas, passa algum tempo, aquele mau humor vai embora. Então, esse comportamento é normal e natural. Agora, eu gostaria apenas de chamar a atenção para um fato. Cuidado!
No momento que nós entramos numa fase de mau humor por alguma insatisfação, algo que aconteceu que não nos agradou ou nos deixou chateado, pela mudança e alteração de humor, eu posso ter um comportamento ruim. Eu posso, por estar mal-humorado, maltratar alguém, ferir alguém, criar uma indisposição no meio que eu estou convivendo, ou familiar, ou seja, nos amigos ou no trabalho. Então, por isso que é muito importante nós buscarmos ter um equilíbrio emocional, buscar crescer em maturidade emocional para quando os dias maus chegarem, quando nós não estivermos bem emocionalmente, o nosso humor estiver para baixo, para que a gente possa escolher o momento, escolher as palavras, para que a gente não venha ferir aqueles que não têm nada a ver com o nosso problema. Então, a oscilação de humor é natural, é normal, todos têm. Algumas pessoas têm mais ou menos, oscilam mais ou menos. Mas o mais importante é a gente poder se sair bem, com maturidade. Então, se você está mal-humorado, às vezes é o momento de você parar e de entender o que aconteceu, o que levou você a se sentir mal ou estar daquela maneira, se é contra uma pessoa, escolher um momento certo para conversar, para tratar aquele assunto, para que a situação não piore. Então, pode sim ter prejuízos, mas aquela pessoa ou nós, quando estamos com uma oscilação de humor, não significa e não tem nada a ver com a bipolaridade. Agora, quais são os sintomas da bipolaridade? Toda oscilação de humor não significa que a pessoa é bipolar, mas todo bipolar tem uma oscilação de humor. E ela varia, ela tem uma alternância entre a depressão e a euforia e a mania. E aí vocês vão entender por que mania. Então, quando a pessoa ela entra numa fase de mania e euforia, ela apresenta alguns comportamentos que eu vou ler aqui para vocês. E através desses comportamentos, vocês vão conseguir entender exatamente por que uma pessoa que oscila de humor não necessariamente é uma pessoa bipolar. Porque quem tem a bipolaridade, essa pessoa, ela não tem somente oscilação de humor, mas ela tem comportamentos que todas as pessoas que têm esse transtorno repetem. São comportamentos que todos repetem. Isso que eu vou falar agora para vocês. Então, quando a pessoa tem uma oscilação de humor e entra na mania e na euforia, ela passa a ter uma autoestima inflamada, um espírito de grandiosidade. Ela perde o sono, ela dorme muito pouco. Por quê? Porque ela passa a ter muita velocidade. O cérebro dela começa a trabalhar de uma forma muito rápida e veloz. E ela fica muito excited, fica muito cheia de energia. Então, por isso, ela não consegue dormir. Então, essa pessoa, ela fala muito, que é um comportamento que não é muito comum no dia a dia. Essa fala dela é acelerado e também ela não consegue ouvir o outro. Ela começa a falar e ela vai se atropelando e a linha de raciocínio dela vai se quebrando. Então, se você for tentar falar com uma pessoa que está na fase da mania, numa bipolaridade, ela não consegue ouvir você e não consegue interagir, somente essa pessoa fala.
por ela ter, naquele momento, naquela fase, um espírito de grandeza, a pessoa pensa, eu sou rico, eu vou ficar rico, eu posso. Então, normalmente, essa pessoa, ela sai gastando. Ela gasta o que tem, o que não tem. Usa todos os cartões de crédito, pode entrar numa loja de carro, alugar o melhor carro, pode comprar nessa fase uma casa. Já aconteceu de casos de comprarem 2 carros, comprar uma casa nessa fase da mania. Por quê? Porque as pessoas bipolares, elas não têm nenhuma parte do intelecto afetado. Normalmente, essas pessoas estudam, trabalham e podem ser até muito bem-sucedidas e ocuparem cargos até significativos nas empresas. E ela é uma pessoa inteligente, ela cumpre tudo que tem que cumprir, mas quando vem essa oscilação, ela muda, é como se ela fosse uma outra pessoa. Ela fica tão acelerado que ela pega um carro, ela não consegue dirigir na velocidade exigida. Ela sempre dirige em alta velocidade, correndo risco de machucar, atropelar uma pessoa, corre o risco de se acidentar e de provocar um problema sério para ela e para o outro. Normalmente, as pessoas que estão acerca dela, as pessoas que amam, que estão ali, né, próximo, ajudando, eles acabam se virando contra essas pessoas. Então, ela não aceita ajuda, ela começa a ver as pessoas mais próximas como inimigos, e aí, na medida que vai passando não somente as horas, passa-se os dias, que é diferente de uma oscilação normal. A oscilação normal de humor dura-se minutos, dura-se horas, no máximo no dia seguinte as coisas já estão resolvidas. Aqui não. Aqui, na medida que o tempo vai passando, vai potencializando aquele humor de euforia, de grandiosidade. Então, essa pessoa, nesse período, ela se transforma em outra pessoa. Então, se você prestar atenção numa pessoa que está numa fase de euforia, você chega e diz assim, não, não é a mesma pessoa. O raciocínio dela é totalmente diferente. Quando ela entra na fase da depressão, porque a bipolaridade, lembra, tem oscilação de humor. Ou a pessoa está na mania ou ela está na depressão. Então ela fica indisposta com a vida, aqui ela aumenta a vontade de dormir, cria-se uma retração e um isolamento social, uma tristeza profunda. Ela tem dificuldade de ter os cuidados, né, pessoais, falta de vontade de realizar as suas atividades, pensamentos pessimistas, porque ela acredita que ela não tem valor. Aqui ela pode ter riscos de vida, ela pode principalmente tentar o suicídio. Voltando um pouquinho na fase da mania, é muito comum as pessoas que têm a bipolaridade, quando estão na fase da mania, elas se revoltarem e passa na cabeça delas de eliminar as pessoas. Então, elas correm o risco até de matar uma pessoa. Essa oscilação de humor não acontece porque algo não aconteceu na vida dela, por exemplo, ela perdeu o emprego, ou algo ela aconteceu de ruim no trabalho, não. Esse processo de desequilíbrio, de oscilação de humor, ele vem de um desequilíbrio no funcionamento cerebral. Então, a pessoa que está nesse desequilíbrio, nessa oscilação emocional,
ela não consegue ter noção do que está acontecendo com ela não consegue sair daquele quadro, que é diferente de uma pessoa que tem uma oscilação normal. Ela tem consciência de que ela está triste, ela está passando por aquela fase porque algo negativo aconteceu. Aqui não tem um motivo que ela vá entender que é por isso que ela está ali naquela fase. A única coisa que para uma pessoa nessa fase de oscilação de humor, e essa oscilação, ela é muito forte, ela é muito intensa. Somente medicação. Normalmente, quando a pessoa ela não é atendida rapidamente, a situação tende a piorar. E a única solução, a pessoa é ser internado e ela vai ter que passar por todo um processo de prescrição médica, de medicações bem fortes, que não se resolve em 1 hora e nem um dia. Normalmente essa pessoa precisa ficar internado para poder passar por todo um acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, de conscientização do problema. A única fase que o bipolar ele tem noção que algo está acontecendo é bem na fase inicial, quando ele começa a falar mais, ele começa a acelerar, ele perde o sono. Então, nessa fase bem inicial, que muitas pessoas nem conseguem perceber o que está acontecendo com ele, sabendo que ele é uma pessoa bipolar, ele vai saber entender. E é exatamente nessa fase que os médicos, que os profissionais da área da saúde orientam essas pessoas antes de agravar, já buscar uma medicação, já buscar um tratamento, porque se deixar o tempo passar, essa pessoa se torna uma pessoa extremamente perigosa para ela e para o outro, porque ela não ouve conselhos, ninguém consegue praticamente paralisá-la. Então é uma fase muito difícil, onde os parentes, os amigos, a comunidade sofrem muito. E por que trazer esse tema, se é oscilação de humor ou bipolaridade? Porque, infelizmente, há muitas pessoas sendo confundidas com usuários de drogas, sendo confundidos com bandidos. Por quê? Porque quando essas pessoas vão chegando num ponto de oscilação de humor muito sério, eles surtam, eles saem na rua, eles perdem a noção de onde eles estão, eles podem caminhar horas e horas descalço e não conseguir voltar de imediato para sua casa. E pela aceleração, pelo desequilíbrio emocional, muitas pessoas já confundiram um bipolar com assaltante, com usuário de drogas. Então, este assunto, ele é muito importante. Então, quando você chega e diz, fulano é bipolar, a partir de agora, tome muito cuidado. Porque quando nós falamos que o fulano é bipolar, entenda que essa pessoa, ela precisa de apoio dos amigos, daqueles que estão próximos dele. Porque a oscilação dele, tanto para depressão quanto para mania, pode acontecer de uma hora para outra e ela não vai ter condições, na maioria das vezes, de sair dessa situação. Então, as pessoas que estão à sua volta têm um papel muito fundamental para levar essa pessoa a sair desse quadro. Então, entenda que quando você pensar em chamar alguém de bipolar, entenda que a bipolaridade é um transtorno muito sério que ainda não tem cura. As pessoas que têm bipolaridade, elas podem viver muito bem, elas podem trabalhar, se relacionar bem,
desde que elas tenham um acompanhamento frequente, constante. O bipolar não pode abrir mão de um acompanhamento de profissionais multidisciplinares, psicólogos, psiquiatras e também com a medicação. E essa medicação, ela só pode ser ministrada pelos médicos. Agora, de que maneira eu e você, ter certeza que a pessoa é um bipolar? Vamos trazer duas visões. Pelo lado dos médicos, para que um médico chegue e fale, olha, esse paciente é um bipolar, ele vai precisar fazer uma série de exames. Exame psíquico, exames laboratoriais, exame de sangue, de imagem, para que não seja confundido com outros transtornos. Por quê? Não é somente a bipolaridade que traz essa característica de oscilação de humor. Existem outras doenças ou outros transtornos que podem se parecer com a bipolaridade. Então, por isso que é muito importante. Você percebeu que uma pessoa está tendo comportamentos frequentes, horas, dias e semanas, você tem que abrir os olhos e entender que não é uma oscilação normal que todos nós podemos ter e sentir. Essa pessoa está sofrendo de algum problema. Talvez você não vá conseguir dizer qual é, mas por essas características você já pode entender que aquele comportamento ele não é normal. E a questão de como você pode entender que essa pessoa é um bipolar, então essas principais características fazem parte do bipolar, mas como eu disse, pode ser um outro transtorno. Então, se a pessoa entra num estágio de oscilação que passa de dias, ela vem com atitudes agressivas, tem um espírito de grandeza. Naquela fase, ela gasta o que tem, o que não tem. Inclusive, essas pessoas contraem muitas dívidas e dívidas, às vezes, até muito altas neste período. Depois que passam, que eles vão abrir os olhos e vão entender o que passou com eles. Então, se você vê a agressividade, a duração dessa oscilação, se passar de um dia, se for muito frequente, se sempre vier com atitudes agressivas, há algum problema. Então, aí você precisa buscar, levar essa pessoa a buscar um entendimento sobre qual tipo de problema que ele está passando. Por quê? Porque muitas pessoas estão tendo prejuízos na vida. Porque uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, uma pessoa que está frequentemente tendo essas oscilações de humor, com essas características de agressividade, elas com certeza elas não têm uma boa qualidade de vida. Você imagina uma pessoa que nessa fase sai gastando tudo, se endividando. Quando ela abre os olhos, quando ela volta na normalidade, ela tem lá uma dívida muito grande que ela fez. Ela vende os seus equipamentos, ela faz loucuras para poder arrecadar aquele dinheiro porque ela acredita que ela pode, que ela tem, que ela é rica. Então, muito cuidado
para que essas informações, né, a gente guarde e no momento correto venhamos utilizar para quê? Para ajudar aquele que muitas vezes não tem conhecimento. E uma dos prejuízos, dos transtornos que podem se parecer muito com a bipolaridade é a síndrome de burnout, o transtorno de esquizoafetivo, o transtorno misto ansioso e depressivo, o transtorno de borderline, o ciclotimia, a depressão, o ataque de pânico e a dependência química. Então, por isso que muitas vezes essas pessoas, o bipolar, ele pode ser confundido com o usuário de drogas. Então, busque ajuda para que possa essa pessoa receber um diagnóstico. E você entenda que oscilação de humor não é a mesma coisa de bipolaridade. Eu e você temos oscilações de humor, podemos ter, mas vamos tomar cuidado, buscar sabedoria, buscar ter equilíbrio emocional para nesses momentos, né, que estivemos com raiva, emburrados, chateados, tristes, não venhamos magoar, entristecer ou tomar decisões que mais tarde nós vamos sofrer consequências. E agora, quem tem a bipolaridade, ele vai seguir esses traços. Vão passar dias, passar meses, e essas características, elas vêm fortes já logo de início, trazendo prejuízo financeiro, emocional para ela e para a família. Então, a minha mensagem para você hoje, lembre-se que você é o seu maior patrimônio. Então, cuide de você. O seu maior patrimônio não é dinheiro, não é propriedade, é você. Então eu vou ficar por aqui e no próximo programa nós vamos trazer um novo tema. Compartilhe, dê like, participe, siga-nos no canal do YouTube da TV Flórida ou na TV Flórida toda sexta-feira às 6h30 da tarde, na rádio 1400 AM, segunda-feira da 1h20 às 2h. E aprenda sempre um pouquinho, porque nós precisamos estar preparados, porque os dias maus vêm e nós precisamos saber como lidar e também como nós podemos ajudar aqueles que estão do nosso lado. Muito obrigado e até o próximo programa.